sempre tem 10, 12, entendeu? Sempre tem uma ou outra vaga. E a gente, antes de começar a dar continuidade à leitura, a gente sempre conta até o momento em que a gente parou no encontro passado, tá? Então quem tiver intenção, quem tiver interesse em participar, conhecer, é algo assim bastante interessante, e tem já um grupo de jovens que participa há algum tempo, fica fácil até mesmo de compreender a obra e tudo mais, tá? Muito bem. Então, continuando o nosso trabalho, né? Eu queria então fazer um pequeno resumo até agora, só para a gente ver se põe a cabeça bem certinha. Assim, o James Joyce escreveu 2 livros, um chamado Retrato do Artista Contra os Ordens, que conta a sua própria vida, e depois escreveu um livro que o sucede, que é Ulisses. É esse que nós estamos estudando aqui hoje. Ulisses é um livro difícil de ler. É difícil porque é enorme, e depois, além de ser enorme, é um livro que tem uma enorme quantidade de personagens. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma espécie de milagre, tentar ler esse livro aqui nesse tempinho que nós temos aqui. Além, depois disso, há um terceiro livro, Finnegan's Wake, que não está nem no programa dos 120 livros, está no programa dos 120 livros, então não está esse ano em lugar nenhum. Se continuar o programa ano que vem, será feito provavelmente em Curitiba ano que vem, Finnegan's Wake, que é o terceiro livro da trilogia. Mas o Ulisses é uma história muito interessante e que nós precisamos entender perfeitamente para poder compreender o terceiro, se houver um dia. Ulisses é uma paródia da Odisseia. Ulisses é a palavra, o nome latino da personagem grega Odisseu, como quiserem chamar. E Odisseu é um daqueles grandes generais gregos que ganharam a Guerra de Troia. Depois da Guerra de Troia, Odisseu passa 10 anos tentando voltar para casa, passando por um conjunto de acontecimentos muito interessantes. Vocês podem ler isso no livro A Odisseia, que é um livro interessantíssimo. E o que fez James Joyce? Pegou a história de Odisseus, a história da volta, e fez uma espécie de paródia, comparando-a com a vida de um sujeito chamado Leopold Bloom, que, diferentemente de Odisseus, não é rei, não é um vitorioso guerreiro, é um sujeito muito comum. Ele é filho de imigrantes judeus, num país que tem um certo antissemitismo, não é? Ele é uma pessoa modesta em termos econômicos. Ele é casado com uma mulher que, de alguma maneira, é uma mulher maior do que ele poderia ter, no sentido social da palavra, uma mulher com pretensões sociais muito maiores do que ele pode oferecer. Ele é um mero vendedor de anúncios, quer dizer, um representante comercial de um jornal de Dublin, aliás, de 2 jornais que têm o mesmo dono. E ele é um sujeito, assim, mais ou menos, que não sabe muito bem o que fazer da vida. Ele tem uma vida mais ou menos estacionária, como se ele tivesse comido as flores de lótus, como os otófagos faziam, e tivesse mais ou menos esquecido de tudo e de voltar, não é? Veja, é como se ele tivesse esquecido de voltar. E ele, então, meio esquecido de voltar, permite até mesmo que a mulher tenha um caso com o seu próprio empresário, caso esse que é, digamos, executado na própria cama do casal. Então, um pouco de grosseria, né? Convenhamos, né? Para dizer o mínimo, né? Quer dizer, um pouco de desrespeito absoluto, total. E esse Leopold Bloom, então, passa um dia e meio, mais ou menos, porque a história vai acabar lá por 3 horas da manhã, vivendo, então, uma série de episódios que são parecidos, ou são, digamos assim, correlacionados, analógicos, estão analogizados com os acontecimentos da Odisseia. Eu estou explicando para vocês, contando a Odisseia, porque eu sei que a maioria de vocês não conhece, e estamos tentando entender como é que são essas ligações aí com a Odisseia. Como o rumo condutor do livro é a vida do Leopold Bloom, nós já estamos aí ao meio-dia do primeiro dia da história, do dia 16 de junho. Então, o James Joyce eventualmente irá modificar a ordem das referências à Odisseia, porque ele precisa manter uma fidelidade ou à Odisseia ou ao Leopold Bloom. Então ele escolheu o Leopold Bloom. O Leopold Bloom amanheceu, foi até o açougue, comprou carnes, voltou e encontrou uma carta do amante para a mulher, não achou muito estranho, não é? Nessa carta o amante disse que vai encontrá-la às 3 horas da tarde, que é a hora em que ele não está em casa normalmente, ele está sabendo disso, não é? Ele em seguida vai, recebe uma carta da própria amante, só que a amante do Leopold Bloom é uma amante teórica, né? Não é uma amante real, uma pessoa que ele nunca viu na vida, ela é uma amante de correspondência, é como um namoradinho de internet, assim, alguém que você namora no Messenger e que mora em Hong Kong,
entendeu? Que você nunca vai ver na vida, provavelmente, né? Com o agravante de que não tem nem fotografia, né, para ver, no caso do Leopoldo Bloom. E ele vai mais ou menos pela cidade, vai ao enterro às 11 horas, que é equivalente a baixar ao Hades. Nesse enterro, então, ele percebe que ele é, de certo modo, malquisto. São feitos comentários, digamos assim, que são, digamos, menosprezadores da pessoa dele. Ele não é má pessoa de modo nenhum, não é? E ele, então, tendo saído do Hades, não é? Ele vai para o próximo episódio, que é o episódio de Éolo. Olha, quem que é Éolo? Éolo é o nome do rei dos ventos, é o deus dos ventos. Por isso que a gente, quando fala da energia dos ventos, diz que é energia eólica. Por que a gente fala em energia eólica? Porque Éolo é o rei dos ventos, é o deus dos ventos, perdão. E aí o que é o Éolo? Éolo é um deus que cuida dos ventos e que mora numa ilha, que é uma ilha flutuante no Mediterrâneo. Ela fica flutuando ao sabor dos ventos. E eles estão tentando voltar para Ítaca, né? Nessa altura eles já fizeram desaforo ao cozido, já estão com dificuldades. E encontram o deus dos ventos, explicam para ele: olha, nós queríamos voltar para Ítaca. Aí o deus dos ventos resolve ajudar. Ele diz assim: olha, então fazer o seguinte, eu selecionei os ventos desfavoráveis a vocês e prendi nesse saquinho aqui. Então vocês vão para Ítaca, porque é só botar o barco para andar, porque vão chegar lá. Por quê? Porque os ventos que impediriam vocês chegarem lá estão todos prisioneiros desse saquinho, onde estão os ventos desfavoráveis. Chegando lá, vocês soltam os ventos e pronto, chegaram a Ítaca. Ficam muito felizes com aquela ajuda que o deus dos ventos está dando, Éolo, e vão para Ítaca. E vão embora. Quando chegam quase perto de Ítaca, quando estão chegando em Ítaca, estão vendo as luzes da cidade, lá adiante, né, a iluminação da cidade, o Odisseus está muito cansado, dorme um pouquinho, e os marinheiros, que não entendiam bem por que ele carregava aquele saquinho fechado o tempo todo com ele, acharam que aquele saquinho tinha lá dinheiro, ouro, pedras preciosas, tesouros, enfim, o que for. Desgraça. Né? Não é isso? E aí os marinheiros abrem um saquinho antes de chegar em Ítaca, e os ventos desfavoráveis então empurram o navio para de onde eles vieram, fazem todo o percurso de volta, empurrado pelos ventos. Só que quando chegam lá na ilha do deus Éolo e contam a história para ele, e dizem assim: o senhor não podia fazer um favor para nós de agora conseguir mais um pouquinho, mais outra vez prender esses ventos? Só que a essa altura o Éolo já não quer mais cooperar, porque ele raciocina assim: se esse pessoal, com toda a ajuda que eu dei, não chegou lá, é porque deve haver algum deus muito poderoso contrário a eles. Então não serei eu que vou entrar nessa briga. E ele então recusa-se a ajudar o Odisseu e seus companheiros de novo. Qual será que é a equivalência que tem na história desse episódio da Odisseia? Então vamos ler aqui, na página 10, episódio 7, Éolo. Éolo preside os ventos a partir de sua ilha móvel no Mediterrâneo. Trata Ulisses muito bem e o ajuda, confinando todos os ventos desfavoráveis num saco que lhe entrega, com a recomendação de não o abrir de modo nenhum. Quando as luzes de Ítaca já estão à vista, aproveitando o descanso de Ulisses, seus companheiros, fantasiando tesouros, abrem o saco e os ventos tempestuosos, agora solta, enviam a embarcação de volta ao ponto de partida. Éolo, desconfiando da ira dos deuses, repudia Ulisses e o trata mal, expulsando lá da ilha. E ele, então, continua a sua peregrinação pelo Mediterrâneo. Olha, o que será que aconteceu na vida de Leopold Bloom, que é equivalente a isso? Por favor, Inês. Neste episódio, a ação acontece na redação do Freeman's Journal. E o capítulo introduz vários assuntos como se fossem manchetes de jornal. No centro de Dublin, bondes, carros, correios e carroças da destilaria dirigem-se aos seus destinos. Vocês entenderam que cada capítulo ele escreve de um jeito diferente? Porque agora, como se passa no jornal, onde trabalha como vendedor de anúncios o Leopold Bloom, então o jeito de escrever é um jeito assim de manchete de jornal. Cada capítulo você tem que tentar entender como é que ele está querendo fazer. Essa é uma das dificuldades do livro. O livro podia ser fácil, mas não é. É difícil por causa dessas inovações estilísticas. Bloom está nos escritórios do Freeman's Journal
pegando uma cópia do anúncio modificado para Alexander Keys. 27, a nota diz: Bloom é corretor de anúncios para o Freeman's Journal. Embora a tradutora tenha traduzido Keys por Chaves, para deixar claro o trocadilho, preferi manter a forma original, lembrando o leitor que o anúncio feito para Keys explora o tema Chaves. Bloom caminha por entre as impressoras do Evening Telegraph, que pertence ao mesmo dono do Freeman, e aproxima-se do gabinete do conselheiro municipal Nanette, chefe de impressão, que é italiano de nascimento e irlandês por opção. Nanette está conversando com o repórter Hines sobre a matéria do funeral de Dignam. O repórter deve a Bloom 3 shillings, que Bloom tenta cobrar contato, mas Hines não se deixa pegar. Sob o rugido das impressoras, Bloom descreve o novo formato do anúncio de Keys: 2 chaves cruzadas para evocar o parlamento independente de Manx. 28, a nota. Trata-se do parlamento da ilha de Man, que já tinha autonomia política naquele momento. E desse modo o sonho de autonomia da Irlanda. Nanette concorda com a modificação, mas precisa do desenho. Bloom diz que pode conseguir um publicado no Kilkenny Pupil. Bloom ouve por um instante o som do papel passando pelas rotativas e então dirige-se para os escritórios. Observa linotipistas montando as páginas de trás para frente e lembra de seu pai lendo hebraico. Olha aí, tá? Então, onde é que está a ligação entre o episódio do Duelo e o episódio da vida do Leopold Bloom? 3 coisas que estão ligadas aí. Primeiro, em hebraico escreve-se do fim, né, da direita para a esquerda, como em japonês e em chinês. Então, em árabe também. É o contrário. Então, volta-se como o Eulo, né, produziu aquela volta pelos ventos desfavoráveis. Segundo, o fato de que o Leopold Bloom havia conseguido vender um anúncio para esse tal de Keys, e aí teve que recuar e refazer o anúncio, quer dizer, teve que fazer de volta porque o anúncio foi vendido depois recuado. Então está aí a ligação entre esse episódio da Odisseia com os acontecimentos da vida de Leopold Bloom. Nesse jornal aí, finalmente acontecerá mais tarde o primeiro encontro verdadeiro entre o Leopold Bloom e o Stephen Dedalus, porque o Stephen Dedalus é um intelectual meio ocioso, dá aula naquela escola de inglês, né, naquele colégio, lembro da aula de história, vocês lembram disso, e o Leopold Bloom é um sujeito que fica mais ou menos por aí, mais ou menos gravitando em torno do jornal. Me parece que é isso que é mais importante nesse momento entender dentro desse episódio número 7. Só um minutinho. Basicamente é isso. No episódio número 7 é isso. E o que nos remete para o episódio dos Estrigões. O episódio dos Estrigões agora já nos remete para 1h da tarde, 13 horas. O que é que são os Estrigões? Uma vez que o Ulisses e os seus companheiros são expulsos da ilha de Eulo, eles começam a procurar outro caminho para ir para Ítaca e acabam dando nessa ilha dos Estrigões, que é uma ilha de canibais. São gigantes, horrorosos, medonhos canibais. E nessa ilha, então, eles param na ilha, eles não sabem o perigo que eles correm, resolvem ir lá até apresentar-se, mais ou menos, né, contando com a hospitalidade grega, apresentar-se lá aos dirigentes da ilha, e quando descobrem lá os dirigentes da ilha, eles são automaticamente comidos. Os gigantes os pegam e começam a comê-los, crus mesmo, daquele jeito. E eles fogem, os que conseguem sobreviver fogem para os seus navios, e aqueles gigantes canibais atiram pedras contra os navios, afundam-os e vão comendo os que podem comer, que estão ali mais ou menos sobrando na praia. Enquanto isso, um navio apenas sobe, o navio em que está o próprio Odisseus, e uma meia dúzia, uma quinzena mais ou menos de soldados, que é o que sobrou até agora daquela experiência. Portanto, a experiência da Ilha dos Estrigões é uma experiência muito negativa e muito ruim. O que é que diz aqui o comentário? Os Estrigões, depois de expulsos da ilha de Eulo, Ulisses e a sua frota vão dar na terra dos Estrigões. Todos os navios ancoram, menos o Capitânia, que é o de Ulisses.
Um grupo desce para reconhecimento e é conduzido à casa do rei Antífates, um gigante que devora a comitiva. Em seguida, os estrigões atacam em bandos os navios ancorados e destroem a tudo e a todos, só escapando a nau Capitânia com Ulisses e a sua tripulação direta. Qual será que é o equivalente para a vida do Leopold Bloom de uma coisa tão horrorosa como essa, como o episódio da Ilha dos Estrigões? Vamos lá. Página 2. Bloom passa por uma loja de doces. Um homem oferece-lhe prospecto anunciando um pregador americano. A princípio, Bloom pensa ter lido seu próprio nome no folheto, mas depois dá-se conta de que está escrito Blood of the Lamb. Blood, né? Blood. Sangue. Blood of the Lamb. Anota a confusão entre Bloom e Blood. Leopold passa por Vila e Dédalos e tem pena das crianças agora órfãos de mãe. O lar sempre se desfaz quando a mãe parte. Como Dilly parece magra. Quando considera os 15 filhos de May e Simon, Leopold pensa na desumanidade da Igreja Católica, que força os pais a ter mais crianças do que eles podem alimentar. A May e Simon são os pais de Leopold Bloom, os pais de Stephen Dedalus, né? Que ele conhece ambos, né? Conheceu a May, que já morreu, ele conhece os pais, embora não conheça o menino, o filho. Bloom atravessa a ponte O'Connell e atira o prospecto amassado pela beirada. Compra 2 bolinhos Banbury para dar às gaivotas que apanham os pedaços no ar. Percebe um anúncio num barco a remo e pensa em outros locais eficazes para anunciar, como colocar folhetos médicos sobre doenças sexualmente transmissíveis nos banheiros. Subitamente, Bloom considera se Boylan teria alguma doença sexualmente transmissível. Boylan é o amante da mulher com quem a mulher vai estar naquela tarde às 3 horas da tarde. Então ele começa a pensar, mas será que... né, que coisa mais chata, né? Quer dizer, que coisa mais desagradável, né? Essa situação, né? Então ele começa a pensar se o Boylan vai encontrar lá, em que condições vai encontrar a mulher. É isso. Pode continuar lendo. Bloom pensa no conceito astronômico de paralaxe que ele nunca realmente entendeu e se lembra da conversa daquela manhã sobre metempsicose. Uma fila de homens sanduíches passa, anunciando para a firma de materiais de escritório Wisdom Helly quando Bloom trabalhou na Helly, seus empregadores rejeitaram sua ideia de uma carroça reclame transparente com 2 mulheres escrevendo com o material da firma. Leopold tenta se lembrar onde ele e Molly estavam morando na época. Muito bem. Aí o Bloom passará por vários outros episódios e vai andando por Dublin e vai pensando em coisas. Tudo é fluxo de consciência. Até que finalmente ele entra na página seguinte, 13, né, no parágrafo vencido pela fome, logo no começo, ele entra no restaurante e é aí que os estrigões aparecem, não é? Vamos ver. Vencido pela fome, na página 13. Vencido pela fome, Bloom entra no restaurante Burton, que o impressiona muito mal pela cena de pessoas mal educadas comendo. Molho acre de carne e aluvião de legumes verdes. Veja os animais se alimentarem. Pronto, está aí os estrigões. Apareceram os estrigões aí da história dos seus, aí com a visão que ele tem daquela gente comendo animalescamente dentro do mar. Não precisamos mais ler esse pedaço, podemos ir para o 3º parágrafo do final desse episódio, quando o Leopold sai. Quando Leopold sai, Dave Barney faz perguntas sobre ele. Flynn começa a descrever a profissão de Bloom, sua participação na maçonaria, de que ouviu falar. Aqui a nota diz: Bloom havia repudiado o judaísmo, aderindo ao protestantismo e depois, para casar com Molly, convertido ao cristianismo em 1888. Aqui tem um erro, é catolicismo, tá? Aqui está errado, tá? Ao invés de cristianismo? Aqui embaixo é catolicismo. Tá. Teria também frequentado a maçonaria. De como ele é generoso, decente e sossegado e raramente fica bêbado, e sua recusa de assinar o seu nome em qualquer contato. Reparem aqui, pessoal, que coisa importante que é isso, né? Para entender o livro.
Depois que ele vai naquele restaurante, que ele fica muito mal impressionado, ele sai daquele restaurante, e depois que ele sai, os que ficaram ali começam a comentar sobre ele, né? E dizem o seguinte, que ele é generoso, decente, sossegado, raramente fica bêbado e recusa assinar seu nome em qualquer contato. Quer dizer, dizem que as opiniões dos presentes sobre Leopold Bloom são boas, são positivas. Não é isso? Tá? Continuamos, por favor. Entram Ted Leonard, Benton Lyons e Tom Rochefort. Pedem bebidas e discutem a aposta inusitada de Lyons na Gold Cup. Gold Cup é um negócio de corrida de cavalo. Bloom sai do bar enquanto Lyons sussurra aos colegas que Leopold lhe havia dado a dica. Já na rua, Bloom lembra-se de se dirigir à Biblioteca Nacional para pesquisar edições passadas do Kilkenny People e obter o desenho das chaves para o novo anúncio de Keys. Já contando com um contrato de 3 meses, cogita que poderá comprar uma anágua de seda para Molly com a comissão. No caminho, ajuda um cego a atravessar a rua, pensando em quanto os outros sentidos do cego são aumentados, como o tato. O sentido do olfato deve ser mais apurado também. Cheiros de todos os lados, todos enfeixados. Cada rua, um cheiro diferente. Cada pessoa também. E então a primavera, o verão. Cheiros. Sabores? Dizem que você não pode saborear vinhos com os olhos fechados ou com um resfriado na cabeça. Também fumar no escuro dizem que não dá prazer. Subitamente, Bloom percebe Boylan do outro lado da rua. Em pânico, refugia-se nos portões do Museu Nacional. Ora, quer dizer, ele vê um amante do outro lado da rua. São 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, e ele sabe que o amante vai encontrar com a mulher às 3. Ele fica tão desesperado, sabe o que fazer, corre para dentro do museu. Não é? Encontrando o amante na rua. Imagine que Dublin, nessa altura aí, é uma cidade pequena, uma cidade de 500 mil habitantes, alguma coisa como isso, 400 mil habitantes. É fácil você encontrar as pessoas na rua nesse momento. Ok? Muito bem. Passado esse episódio da vida de Leopold Bloom, nós vamos para o episódio de Scylla e Caríbide. E isso eu preciso explicar para vocês o que é. Novamente desrespeitando a ordem dos episódios da Odisseia, porque a ordem não é mais a ordem natural aqui, né? Não é isso? Tem um momento em que eles precisam passar por um estreito, é o estreito de Messina, na Itália, que até hoje existe, que a mitologia diz que era guardado por 2 grandes monstros. De um lado Scylla e do outro lado Caríbide. Um era um monstro terrível com diversas cabeças que pegava os marinheiros nos barcos, e o outro era um redemoinho que mais ou menos engolia qualquer coisa que passasse por ali. Então é preciso passar por esses dois monstros e de fato Odisseu, que já tem a sua tripulação muito pequena, ao fazer isso perde uma quantidade muito maior de marinheiros, de modo que agora começa a rarear muito. Estamos quase chegando ao episódio de Scylla e Caríbide, que acontece muito perto do episódio final, em que Odisseu acaba finalmente sozinho lá na ilha da Calipso, não é? Então isso é um pouquinho antes, na cronologia da Odisseia, do episódio da Calipso. E é isso que acontece. Vamos ver o que está dizendo aqui. Deixando pela segunda vez a ilha de Circe, ele pulou a ilha de Circe, né? Ulisses precisa passar pelo estreito que tem de um lado Scylla, monstro de 6 cabeças e 32 pés, e do outro Caríbide, redemoinho terrível que traga as embarcações que os desafiam. Mesmo perdendo alguns homens para Scylla, a embarcação de Ulisses ganha o outro lado da estreita passagem. Quer dizer, os monstros trabalham assim. Você tem que passar longe do redemoinho, e ao passar longe do redemoinho você cai na boca da Caríbide, não é? Da Scylla, né? Para escapar da Caríbide se cai na boca da Scylla. Quem tenta passar longe da Scylla cai na boca da Caríbide, e assim por diante. São 2 monstros terríveis. Quem será que são os 2 monstros terríveis na história de Leopold Bloom, naquele dia, lá, 16 de junho, às 2 horas da tarde? Inês, por favor. No escritório do diretor da Biblioteca Nacional, no início da tarde, Stephen Dedalus informalmente apresenta sua teoria sobre Hamlet para o crítico e ensaísta John Eglinton, para o poeta George Russell. Esse poeta George Russell, que já existiu de fato, escrevia o seu nome com esse jeito, com esse A-E, aí com essas 2 siglas. Ah, tá. E para Thomas
Lister, bibliotecário e Quaker. Stephen argumenta que Shakespeare associou a si próprio com o pai de Hamlet e não com o próprio Hamlet. Pronto, então aqui tem mais uma coisa importantíssima para entender o livro. O principal assunto que perturba a existência de Stephen Dedalus, porque vocês repararam que ele reapareceu agora, né? Ele tinha sumido e agora reapareceu Stephen Dedalus. Onde? Na Biblioteca Nacional lá de Dublin, da Irlanda, discutindo lá um aspecto qualquer lá de Hamlet, de uma peça de Shakespeare. E ele então demonstra por essa conversa que vocês vão ver agora que o assunto principal da vida de Stephen Dedalus é o problema do pai. O pai é o problema central de Stephen Dedalus. Então ele está defendendo uma tese de explicar Hamlet, não pelas explicações generalmente aceitas, mas por uma explicação que envolve as ligações de Hamlet com o seu próprio pai. Vocês sabem que Hamlet foi aquele sujeito cujo pai foi assassinado pelo tio, pelo irmão, portanto, né, chamado Cláudio, e que Hamlet, então, é um sujeito que não sabe o que fazer, porque o pai dele foi morto foi morto ilegitimamente, e ele precisa fazer alguma coisa. Toda a peça Hamlet é sobre as dúvidas de Hamlet sobre o que fazer com relação ao assassinato do pai. Não é? Então vamos ver aqui o nosso Stephen Dedalus defendendo matérias sobre os pais em geral. Reparem só. Quando o episódio começa, Stephen está impaciente com a insistência dos seus interlocutores na interpretação tradicional de Shakespeare. John Eglinton cobra dos bardos irlandeses os seus próprios feitos literários. Russell, por sua vez, desdenha a teoria de Stephen com base na tese de que se deve buscar apenas o sentido da obra e desprezar os elementos biográficos. Que é aquilo que eu falei para vocês no começo da noite hoje, para fazer exatamente isso. Stephen responde a Eglinton demonstrando conhecimentos filosóficos clássicos. Entra na sala o bibliotecário Richard Best, que estava mostrando a Joey Himes a obra Love Songs of Connacht, de Douglas Hyde. Não tem muita importância a partir daí, mas vamos pular um pouquinho e vamos até lá embaixo no diz Stephen levanta outro ponto, por favor. Stephen levanta outro ponto. O fantasma do pai de Hamlet inexplicavelmente conhece o meio usado em seu assassinato e sabe da traição de sua mulher, tendo recebido esse conhecimento excepcional porque a personagem é o próprio Shakespeare. Ele é um fantasma, uma sombra agora, o vento junto aos rochedos de Elsinore, ou o que quer que você deseje, a voz do mar, uma voz ouvida apenas no coração daquele que é a substância de sua sombra, o filho consubstancial com o pai. O filho consubstancial com o pai, ou seja, o filho da mesma substância do pai. Você lembra que ele só pensa nisso, né? Saber se ele é da mesma substância do pai ou não é. Ele tem uma fascinação com isso. Continuamos. Buck Mulligan, recém-chegado e parado na porta, debochadamente aplaude Stephen, aproxima-se e mostra o telegrama que Stephen havia lhe mandado no pub no lugar de aparecer e, jocosamente, o censura por tê-los feito esperar, a ele e a Haynes. Um bibliotecário chega até a porta e pede a ajuda de Lister para atender um leitor, que é Bloom, a pesquisar a coleção do Kilkenny People. Pronto, aqui é que os dois se uniram. Lembra que o Bloom havia ido à biblioteca lá da cidade para procurar as edições anteriores do Kilkenny People, que é um jornal lá da região, que já de fato existe, para buscar os anúncios velhos, para ele fazer o anúncio novo para aquele cliente chamado Keynes, né? Chaves. E agora, na outra sala, está lá o Stephen Dedalus conversando sobre esse assunto do Hamlet, e chega lá o bibliotecário e fala assim, olha, o senhor podia me ajudar, porque tem um leitor aí do outro lado que está querendo pesquisar os jornais velhos. Esse outro leitor é o Leopold Bloom. É nesse momento, então, que finalmente nessa história vão se encontrar Leopold Bloom com
Quem? Dédalus. Com o Dédalus, com Stephen Dédalus. Continuamos, por favor. Buck reconhece Bloom parado no saguão e explica que ele acabou de vê-lo no Museu Nacional investigando o traseiro de uma estátua de uma deusa. Sugerindo que Bloom é homossexual, Buck debochadamente adverte Stephen para tomar cuidado com ele. E por que será que tem alguém poderia sugerir essa fama de que ele é homossexual? Porque, de alguma maneira, ele é uma espécie de corno manso. Né? Ele é, porque ele deixa a mulher ter lá casos como empresário. Por isso é que essa passividade do Leopold Bloom é interpretada na cidade como sendo um sujeito que talvez seja homossexual. Não é? Talvez seja assim. Ele não é de fato homossexual, não tenho a menor expectativa disso, mas é uma das interpretações possíveis para explicar a passividade do Leopold Bloom frente àquela situação de escancarado adultério, né? Porque não é isso, todo mundo sabe que a mulher o trai, não é? Muito bem, continuamos. Stephen continua. Enquanto Shakespeare estava em Londres divertindo-se com muitos parceiros sexuais, Anne o traía em Stratford, o que explica porque não há menção a ela nas peças. O testamento de Shakespeare, com toda clareza, deixa para ela apenas a sua segunda melhor cama. Anne Hathaway é a mulher de Shakespeare. E há também na história de Shakespeare, biografia de Shakespeare, essa hipótese de que Shakespeare também tinha... Anne Hathaway era mais velha que Shakespeare. Ele casou com ela porque ela engravidou. E ela era mais velha que ele e era aparentemente extremamente infiel. E ele teria deixado claro a sua infelicidade com a mulher quando no seu testamento ele deixou para a mulher, porque ele arrolou todos os beneficiários e deixou para sua mulher as suas mais second best bed. Com isso quer dizer o seguinte, que ela deixou para a mulher uma herança menor do que deveria ter deixado, porque a Anne Hathaway teria sido uma mulher infiel. Ora, quem é que é a Anne Hathaway dessa história aqui? É Molly. Portanto, a ligação, a razão pela qual Hamlet, que está sendo discutido aqui, está associado também com essa pretensa, digamos, traição da Molly. Não é? Também há essa ligação. Aí nós pulamos esse parágrafo e vamos para o último parágrafo só, Inês, por favor. Buck diz a Stephen que é hora de beber e ambos saem. Desculpe, eles ainda não encontraram o Dédalus, né? Eles estão conversando ainda, vão sair agora e na saída que eles se encontram. No caminho, Mulligan faz piadas sobre Ellington, um solteirão solitário, e lê em voz alta uma poesia satírica que ele estava rabiscando durante o debate. Trata-se de uma farsa intitulada Todo Homem com a Própria Mulher, ou Uma Lua de Mel na Mão, uma imoralidade nacional em 3 orgasmos. Esse é o Buck, que é um sujeito grosseiro, é um sujeito debochado, né? Pense bem, né? É uma pessoa completamente diferente do Stephen, que é um intelectual interessado em descobrir alguma coisa. E esse Buck não combina com ele mesmo. Quando eles saem da biblioteca, Stephen percebe alguém caminhando atrás dele. É Leopold Bloom. Dédalus dá um passo ao lado e Bloom passa entre os dois, descendo as escadas do prédio. Sim, eles não se cumprimentam, mas é a primeira vez que um passa pelo outro. Cochichando, Buck alude novamente, em tom de gozação, à pretensa homossexualidade de Bloom. Ele te examinou com desejo. Stephen desce os degraus sentindo-se esgotado. O próximo episódio da Rochas Flutuantes não é um episódio da Odisseia. Aqui então o James Joyce tirou um episódio do livro dos Argonautas. A história dos Argonautas é a história da primeira viagem marítima que a humanidade teria feito. É uma história maravilhosa, belíssima dos Argonautas. E durante a viagem dos Argonautas, que é a viagem capitaneada por Jasão, que precisa buscar o velocino de ouro, não é? nas Cocóquidas, para trazer de volta para a Grécia, eles passam por uma experiência das rochas flutuantes, que é a experiência de haver duas grandes desculpe, eu não falei para vocês da Sara e da Caríbide, né? Porque onde é que estava a ligação dessas duas, né? Eu esqueci de falar isso, né? Na verdade, essas duas são as duas garçonetes do bar, que tem um bar lá que tem 2 garçonetes, e que todo mundo que entra, elas fazem um comentário malicioso, assim. Tipo assim, esse velho não deve tomar banho,
Aí entra outro, ela fala assim, olha, imagine dormir com esse fulano. A outra, elas são assim, mal criadas, mal educadas e são maledicentes. E essas duas aí é que são a Caríbide e a Sila, que são aqueles dois monstros, que são duas garçonetes de um barco pelo qual o Leopold Bloom passa. Não é? É basicamente isso. E nas rochas flutuantes, não é? Aqui você tem as rochas flutuantes na história dos argonautas, que não está na Odisseia, eu insisto nisso, não é da Odisseia, é dos argonautas. São duas grandes pedras que ficam no meio do mar e você tem que passar por meio delas. Mas na medida que você vai chegando no meio, elas vão fechando. Vão fechando até que no final, antes de você conseguir atrasá-las, elas esmagarão completamente qualquer coisa que esteja lá no meio. Não é? Quem será que quem são as rochas flutuantes para a vida de Leopold Bloom? Quando Circe mostra o caminho de Ítaca para Ulisses e os seus companheiros, indica como opção o estreito Sila-Caríbide, opção ao estreito Sila-Caríbide, o mar das rochas ondulantes que implicava perigos até para as aves que o sobrevoavam. Ulisses prefere seguir pelo estreito. Ulisses, na história, nunca passa por esse mar onde há as rochas flutuantes. Por isso que eu digo para vocês que essa história não veio daqui, da Odisseia, mas veio dos Argonautas. Olha, quem são as rochas flutuantes? Nós não vamos ler, porque na verdade vamos ler apenas essa primeiro parágrafozinho, por favor, Inês. O episódio 10 consiste em 19 descrições de personagens principais e secundárias que pululam por Dublin durante a tarde. Cada subseção remete a ações simultâneas em outra parte da cidade. Portanto, as rochas flutuantes não interessam muito no conjunto da história. Ele vai encontrando 10 personagens e vai mostrando quem são esses 10 personagens, desde os sujeitos mais normais até os sujeitos mais esquisitos. É como se aquelas personagens que ele encontra na cidade fossem rochas flutuantes na cidade, perdidas durante o dia inteiro, como acontece encontrar pessoas que estão, perdidas na cidade. O que nos remete para o episódio número 11, que é o episódio da página 17. Não é isso? As sereias. O episódio das sereias, um dos episódios mais interessantes de todos. Não é? As sereias, naquele tempo, é muito importante saber isso. No tempo em que foram escritas essas obras antigas, como a Odisseia e a Ilíada, as sereias não eram mulheres que tinham cauda de peixe. As sereias eram aves. As sereias só passaram a ser mulheres com rabo de peixe muito recentemente. Antigamente, na mitologia antiga, as sereias eram aves que tinham rostos de mulheres. Portanto, elas não eram do jeito que tem agora. Não é isso? E as sereias são o seguinte: para você conseguir continuar o caminho, tem que passar pela Ilha das Sereias. Mas o que era a Ilha das Sereias? Era um conjunto de rochedos muito brutais, onde moravam essas aves que eram as sereias. E essas sereias cantavam de uma maneira tão absolutamente sensual e tão absolutamente cativante que todos os marinheiros ou se atiravam no mar para ir com elas, ou então chegavam muito perto e acabavam sendo destruídos nas pedras daquela ilha. O que é que faz Odisseu? Odisseu usa a sua conhecida esperteza e faz o quê? Ele pede para os marinheiros amarrá-lo no mastro principal, de um modo que ele não pudesse soltar sozinho, de jeito nenhum. E coloca cera nos ouvidos de todos os marinheiros, de modo que os marinheiros que não estavam amarrados, que era só ele, não iriam se deixar seduzir pelo canto da sereia, porque o canto da sereia, nós até dizemos isso hoje, não dizemos isso hoje em dia, o canto da sereia? Pois veio daí. Isso veio dessa história. Logo, os marinheiros que estavam soltos não ouviriam nada, e ele ouviria tudo como nenhum homem ouviu, porque não houve nenhum homem que tenha ouvido e não tenha morrido em seguida, sem poder fazer nada, porque estava preso e não podia ir até as sereias, não podia fazer nada a não ser ficar ouvindo o canto das sereias. Não é? É uma história interessantíssima. Eu imagino que psicanaliticamente é uma farra alguém, um psicanalista, cuidar dessa história. É muito interessante, Então as sereias, vamos lá. Sereias. Na nota, aqui novamente James Joyce modifica a ordem da narração homérica, onde o episódio das sereias acontece imediatamente antes do de Sila e de Caríbide. E aqui acontece depois. Vocês sabem que ele mudou a ordem porque ele está seguindo a ordem da vida do Leopold Bloom.
Aconselhadas por Circe, Ulisses e companheiros empregam estratagemas para cruzar com as sereias, cujo canto irresistível fazia os marinheiros atirarem-se ao mar. Ulisses é amarrado ao mastro e dá ordens de não ser desamarrado de modo nenhum. Seus companheiros, com cera cobrindo os ouvidos, tornam-se diferentes ao canto e assim Ulisses torna-se o primeiro mortal a ouvir e sobreviver ao canto das sereias. Muito bem, então vamos ver quais são os cantos das sereias. O episódio 11 começa com um prelúdio de frases misturadas e fragmentos do texto, técnicas similares ao episódio 10, pelas quais partes do texto descrevem os acontecimentos em outros locais, interrompendo a narrativa em curso. Então, pessoal, olha aqui, eu falei uma coisa errada, agora eu lembrei. Né? A Sila e a Caríbide não são as duas garçonetes que aparecem agora só. A Sila e a Caríbide são aqueles dois intelectuais que estavam brigando lá, conversando com o Stephen Dedalus. Ou seja, dois sujeitos perigosos, porque os dois tinham posições extremamente contestáveis, assim. Então, a Sila e a Caríbide eram os dois intelectuais. As sereias são essas garçonetes aí, que farão a maledicência dos outros. Reparem que interessante. As barmaids do bar do Hotel Ormond, Lívia Dulce e Nina Kennedy, esforçam-se para ver a cavalgada pela janela e depois conversam e dão risadinhas, tomando chá. A cavalgada, você sabe o que é, mas naquele dia havia lá uma cavalgada uma cavalgada tradicional que havia lá em Londres, tem todo ano, que é uma cavalgada de natureza. Os nobres cavalgam, tem uma espécie de desfile com aquelas carruagens velhas antigas, né? E depois abrem lá uma exposição beneficente que tem todo ano, que aí o pessoal vai lá comprar tal para ajudar lá as obras de caridade. Essa cavalgada aqui que elas estavam vendo lá enquanto serviam lá os clientes. Atrás do balcão fazem comentários depreciativos sobre diversos clientes. Imagine só ser casada com um homem daqueles. Simon Dedalus entra no bar Ormond, seguido de Lenehan, procurando por Boylan. As moças servem-lhes drinks e comentam o afinador cego que havia arrumado o piano naquela manhã. Dedalus testa o piano no salão. Boylan chega e flerta com a senhorita Kennedy. Simon e Lenehan esperam os resultados da Gold Cup. Como já são 4 horas, esse Boylan deve estar indo mais ou menos lá para a casa do Leopold Bloom, não é? O Leopold Bloom, portanto, o encontra ainda nesse bar. Fica desesperado, então, imaginando que ele deve estar vindo ou indo lá para a casa dele, né? Para ter o caso lá com a mulher dele, com a Molly, né? Um pouco antes, enquanto comprava papel de carta para responder a Marta, Bloom notou o vistoso carro de Boylan na ponte Essex. Consciente da rápida aproximação das 4 horas, Bloom decidiu seguir o carro até o Ormond Hotel, onde ao chegar encontrou Richie Goulding, com quem combinou de jantar no hotel, parte do plano de ficar de olho em Boylan. Boylan e Lenehan, ao sair do hotel, encontram Bob Cowley e Ben Dollard chegando. Na sala de jantar, o garçom Pat anota os pedidos de bebidas de Goulding e Bloom. Leopold ouve o barulho do carro de Boylan partindo e quase soluça de ansiedade. Ele se foi. Pronto, 4 horas, então, finalmente, né, o Boylan foi embora para o conto fatídico que ele Leopold Bloom. Ele está feliz que a mulher dele vai transar com outro homem? Claro que não está, né? De modo nenhum, né? No entanto, qual é o problema dele? Meu Deus, qual é o problema do Leopold Bloom? Ele não tem os meios para impedir, quer dizer, ele não tem força para impedir. Ele, de alguma maneira, comeu as flores de lótus. Ele está, de alguma maneira, impedido moralmente, pessoalmente, como energia pessoal, de tomar alguma iniciativa. Perceberam isso? Então é um sujeito que olha apenas o carro do amante distanciando, indo para a casa da mulher dele. Ele podia ter dado um murro no sujeito antes, podia ter perto ali, né, praticamente junto nesse último episódio. Ele não faz nada, não consegue fazer nada, não é isso? É isso que faz o Leopold Bloom. No salão, Dédalus
e dólar trocam reminiscências sobre os antigos recitais de canto e o tempo que dólar teve de pegar emprestado trajes com Bloom. Os homens fazem comentários positivos sobre Molly. No salão de jantar, Bloom também está pensando em Molly, enquanto o garçom serve a refeição. Leopold cortou fatias de fígado. Lembra que ele só come entranhas, né? Não é? Isso é bem importante, hein? Depois nós vamos entender por quê. Golden Não vamos mudar agora de episódio mesmo, por favor. Tá. Vamos para o episódio novo, os Cíclopes. Esse aqui é o episódio central da... Veja, só aconteceu agora o episódio dos Cíclopes, quando na verdade na história do Ulisses acontece lá no começo. Porque aí essa é a razão da briga com o Posílio, né? O grupo chega numa ilha onde moram os Cíclopes. E esses Cíclopes são gigantes, muito grandes, poderosos, que têm um olho só. Tá? Só tem um único olho. E esses Cíclopes aí, né, são entre eles há um A ali, que é um Cíclope mais poderoso de todos, chamado Polifemo, que é, por coincidência, filho de Posídio. Ele é filho do rei dos mares. Bom, o que acontece? Eles entram lá e percebem, entram numa gruta onde percebem que há queijos sendo curados. E eles resolvem ficar com os queijos, né? Ulisses e seus companheiros. Só que quando eles estão prestes a pegar os queijos, aparece o gigante Polifemo, que é dono dos queijos, trazendo as ovelhas que passaram um dia pastando, trazê-los para dentro daquela caverna. O gigante consegue fechar a caverna com uma pedra imensa que todos os homens de Ulisses não conseguiriam empurrar. Na verdade, ali, nessa altura, ainda há muitos homens, porque essa história acontece muito antes das outras coisas. Aqui está invertido por razões que nós já discutimos. E aí, então, os marinheiros não conseguem abrir a porta enquanto dão-se lá de cara com o gigante. O gigante, então, era carnívoro. E o gigante já começa comendo 2. Né? Já come 2 marinheiros lá, para começar. Né? E eles não sabem o que fazer. Eles têm uma ideia. Né? O marinheiro, eles têm um vinho que eles trouxeram junto, um vinho de altíssima qualidade. Eles embriagam o gigante Polifemo para o gigante Polifemo ficar com sono. Né? O gigante Polifemo agradece muito a Odisseu e fala assim: gostei muito do vinho, vou comer você por último, como um agradecimento, né? Aí, quando o gigante Polifemo está dormindo, né, embriagado, e aí a descrição que está na Odisseia é medonha, porque ele diz que quando ele começa a dormir, ele começa a vomitar pedaços de carne humana. E aí eles pegam um tronco de oliveira, eles queimam a ponta por uma razão que de fato eu ainda não entendi, mas é um dos mistérios que eu vou acabar decifrando. E enquanto o gigante Polifemo está dormindo, eles furam o olho do gigante e o cegam. O gigante acorda gritando de raiva e ele não sabe muito bem o que fazer, ele está cego, não consegue enxergar ninguém, não vê nada, e ele abre lá a porta e grita da porta da caverna para os outros gigantes virem ajudá-los. Ele grita assim: socorro, socorro, fui cegado. Daí dizem: por quem? Por quem? E como ele havia perguntado o nome de Odisseu antes, e Odisseu tinha dito que o nome dele era Ninguém. Aí o gigante burrão dizia: por ninguém. Mas quem foi que cegou você? Ninguém me cegou. E os outros gigantes não dão bola. Aí, por um outro estratagema, eles conseguem sair daquela caverna e voltam para o barco, para os barcos. Só que voltam para os barcos já sem os 3 ou 4 que haviam sido comidos pelo gigante Polifemo. E aí o Odisseu comete o grande erro, que é o erro da vaidade, né? Porque quando eles estão já nos barcos, preparados para ir embora, o gigante está lá na praia jogando pedras contra eles, né? Furioso. Jogando pedras na direção da voz que ele ouve. E aí o Odisseu faz uma bravata do tipo assim: ô gigante, ô seu burrão, quando perguntarem para você quem foi que te cegou, pode ser que fui eu, viu? O Odisseu. Pronto. Aí o gigante já sabia o nome verdadeiro dele, pediu para o seu pai Posídio para perseguir o Odisseu. Essa é a origem da perseguição de Posídio, que isso aconteceu lá no primeiro ano, acho que nos primeiros meses de viagem. Não é? Quer dizer, não foi nem no primeiro ano.
O Odisseu e os seus companheiros só não conseguiram voltar para Ítaca automaticamente por causa desse episódio ligado ao Cíclope. Vamos ver então como é que é isso. Vamos lá. Curiosos para ver os Cíclopes, Ulisses e um grupo seleto de marinheiros desembarcam numa ilha, comem queijos alheios numa caverna e são surpreendidos pela chegada do Cíclope Polifemo, que come um dos marinheiros e fecha a porta com uma enorme pedra, trancando o grupo. Ulisses embriaga o Cíclope com o vinho que havia trazido consigo e depois, quando o gigante adormece, cega seu único olho com um tronco de oliveira. O monstro, cego e enganado, permite que os gregos fujam. Os marinheiros gritam em desaforos. O gigante Polifemo atira-lhes grande pedra que erra o alvo. Ulisses comete o erro de dizer seu verdadeiro nome e começa a ser perseguido por Posído, pai do Cíclope mutilado. Qual será que é a equivalência aqui na vida do Leopold Bloom desse episódio da Odisseia? Inês, por favor. Um narrador na primeira pessoa e anônimo, aparentemente um agente de cobranças, descreve os acontecimentos do episódio, que inclui mais de 30 passagens, às vezes hiperbólicas, envolvendo mitologia irlandesa, jargão legal, jornalismo e a Bíblia, entre outras coisas. O narrador encontra Joey Hines na rua e o convida para tomar um drink no pub de Barney Kiernan, para ele lhe contar os acontecimentos da reunião sobre febre aftosa daquela manhã, que Joey havia presenciado como jornalista. No estilo das velhas sagas célticas, é descrito o mercado pelo o qual eles passam como uma terra de abundância, com alimentos de toda a parte do mundo. Ao chegar ao pub, cumprimentam um certo cidadão e seu cachorro, Geryon. Não sabem o nome do homem, mas o têm em boa conta por causa de sua vida dedicada à causa nacionalista. Pois é, esse homem aí que passou a vida dedicada à causa nacionalista, que eles não conhecem, que é o Cíclope da história, porque esse sujeito, na verdade, é um sujeito agressivíssimo, não é? Terrivelmente agressivo, e é o que nós saberemos na página seguinte se nós formos lá para, não é? Para ali o parágrafo chegam John Wise Nolan. Chegam John Wise Nolan e Lenihan, que contam o resultado da Gold Cup. Jogar fora. Um cavalo azarão havia vencido. Lenihan, Boylan e uma amiga deste teriam perdido dinheiro no cetro. O cidadão continua a denunciar a exploração da Irlanda, ansiando pelo dia em que ela cobrará da Inglaterra os males que esta lhe impôs. O que nos devem os indivíduos asquerosos da Anglia é Inglaterra, né? por terem arruinado nosso comércio e nossos lares? Começa uma conversa no bar, vai ficando cada vez mais pesada e agressiva. Sabe essas conversas que vão indo pelo caminho errado, assim, que as pessoas começam a se exaltar e começam a fazer acusações? Esse desconhecido, cujo nome nós não sabemos, é o Cíclope Polifemo, com quem o nosso herói Leopold Bloom está lidando aqui. Reparem então onde vai isso. Ó. Bloom nota que a vingança perpetua o ódio nacionalista. Você sempre ouvirá do Bloom coisas generosas, coisas boas. O Bloom nunca, jamais propõe qualquer espécie de grosseria, nada, tá? Nolan e o cidadão questionam Bloom a respeito de sua nacionalidade. Porque ele é judeu, né? Você sabe o que é uma nação? E ele se declara irlandês de nascimento, mas de ascendência judaica. Nolan sugere que os judeus nem mesmo defenderam a si próprios, e Bloom responde que amor e vida são melhores que força e ódio. Sai para procurar Cunningham. O cidadão ridiculariza a menção de Bloom ao amor. Lenihan sarcasticamente diz a todos que Bloom teria ido provavelmente sacar a sua aposta em jogar fora. Veja o episódio 5 para esse equívoco. Não se preocupe com isso, não tem importância. Tá. O narrador vai ao banheiro pensando com forte censura sobre a avareza de Bloom e quando volta encontra todos falando do judeu. Olha onde é que a coisa está indo, quer dizer, estavam discutindo a Irlanda e agora passou a ter uma sessão de antissemitismo contra o coitado do Bloom que não fez nada para ninguém. Né? Cunningham, Power e Crofton chegam e rapidamente entram na conversa sobre Leopold. Cunningham revela a origem húngara de Bloom e o nome original da família, Virag.
43, Virag significa flor em húngaro, o que combina com o pseudônimo Flower e com o próprio nome Bloom, que está ligado a desabrochar. O cidadão, fazendo pouco, sugere que Bloom é o novo Messias da Irlanda e depreciativamente sugere que os filhos de Bloom não são dele, aludindo à pretensa feminilidade de Leopold. Cunningham pede caridade com relação a Bloom e faz um brinde com todos os presentes. Ou seja, novamente a acusação de que ele é corno, né? E seria eventualmente gay. Por isso é que os meus filhos dele, a Millicent e aquele menino que morreu, não seriam filhos dele. O que é uma perseguição absolutamente injusta ao Leopold. Ele, na verdade, coitado, não fez nada para merecer isso, né? Mas isso, continuamos. Bloom readentra o pub sem fôlego e dá com Cunningham. Este, sentindo que o ambiente estava se tornando hostil, conduz Bloom, Power e Crofton para o carro que os esperava na porta. Partamos, diz Marston ao cocheiro. O cidadão os segue, gritando insultos ao judaísmo, irritando o narrador com a cena. Bloom, que é seguro por Power, grita nomes de judeus importantes, incluindo Jesus Cristo. O cidadão joga uma lata de biscoitos no carro, que se distancia. Uma passagem bíblica descreve Elias numa carruagem ascendendo aos céus. Outras testemunhas oculares declaram que observaram um objeto incandescente de proporções enormes se movendo ruidosamente através da atmosfera com uma velocidade aterradora numa trajetória dirigida a sudeste vinda do sudoeste. Muito bem. Quem é que é o gigante polifemo? É esse desconhecido, né, que resolveu fazer esse ato de agressividade contra o Bloom. E aí, então, o nosso Bloom, cuja mulher nesse momento está lá, né, vivendo os amores lá com o seu amante, encontra na sua Nausicaa. Lembra da Nausicaa? Já expliquei para vocês. Quando chega, na verdade eu antecipei aquela explicação, quando Ulisses chega na Ilha dos Fiascos, não é? Quando ele é quase morto por cozido e chega então nu na Ilha dos Fiascos, ele encontra aquela mocinha, que é uma menina de 15 anos, que é uma espécie de símbolo de pureza humana. E essa menina, então, que faz, então, Odisseus ver o quanto ele era um sujeito, digamos, com defeitos morais graves. Não é? É aí que há a conversão de Odisseus, digamos, à beleza essencial da vida. Não é isso? Essa é a Nausicaa. Como é que é essa história na Odisseia? Naufragado por Posido após sair da ilha de Calipso, Ulisses vai dar na praia numa praia da Feácia, onde a mocinha Nausicaa, que é a filha do rei Alcino e que brincava com amigas ali por inspiração de Palas Atena, encontra Ulisses nu e exausto. Sem nenhum temor e com pureza, ela recebe-o, cobre-o e o leva para o Palácio Real. Quer dizer, é a pureza da Nausicaa quem salva Odisseus. É mais ou menos como se a humildade do olhar feminino que permitisse que o homem veja Deus. Tá? Quem permite que o homem veja Deus é o olhar feminino inocente. É isso mais ou menos que está escrito aqui. É a Nausicaa quem salva Odisseus. E a partir disso é que ele faz a sua redenção. Vamos ver quem é a Nausicaa aqui do Leopold Bloom. Este episódio descreve uma cena noturna em Sandmount Strand, perto da igreja de Santa Maria Estrela do Mar. Leopold Bloom está na praia próximo de 3 amigas, Cissy Caffrey, Eddie Boardman e Gertie McDowell, que cuidam dos 2 irmãozinhos gêmeos de Cissy e de um bebê, irmão de Eddie. Cissy e Eddie ocasionalmente provocam Gertie, que está sentada à distância. A narrativa descreve Gertie como bonita e dá a ideia dos produtos de beleza que ela usa para manter a sua aparência. Ela é a Nausicaa. A Gertie é a Nausicaa. A paixão de Gertie, o rapaz que passa de bicicleta em frente à sua casa, teria desistido dela aparentemente. Gertie sonha com casamento e vida familiar com um homem viril com um rosto forte e tranquilo. Enquanto isso, Eide e Cissy gritam grosserias para as crianças que brigam. Gertie está mortificada pela falta de decoro de suas amigas, sobretudo em frente de um cavalheiro, Bloom.
Ao lado, na igreja de Santa Maria Estrela do Mar, começava um retiro masculino com uma súplica à Virgem. Muito bem, ficam aquelas moças ali conversando, até que duas, exceto a Gertrude, menos a Gertrude, né, das três, resolve ir embora, resolve ir para casa. Fica só a Gertrude. O que nós vamos pular ali para aquele capítulo, para aquele parágrafo. As moças preparam-se para sair, por favor. As moças preparam-se para partir quando começam os fogos de artifício do Bazar Nirus. Elas correm para a praia para assistir, mas Gertrude permanece no lugar, esticando as costas, segurando o joelho com as mãos e revelando conscientemente suas pernas, enquanto vê de longe o espetáculo. No clímax do episódio, os fogos simulam um candelabro romano que explode no ar, motivando uma ovação generalizada na terra. Quando Gertrude começa a andar com os outros, Bloom dá-se conta de que ela manca de uma perna. Sente-se chocado e com pena, aliviado de não ter sabido disso quando ela o estava provocando. Bloom pensa no apelo sexual de anormalidades, depois nos desejos sexuais femininos aumentados pelos ciclos menstruais. Lembrando das duas amigas de Gertrude, considera a competição nas amizades femininas como na de Molly e Josie Brin. Bloom dá-se conta de que seu relógio parou às 4h30 da tarde e pergunta-se se foi nesse momento que Molly e Boylan fizeram sexo. No entanto, ele de fato teve um orgasmo. Há no livro uma descrição claríssima de que aí ele houve um orgasmo com a provocação da Gertrude. Tanto é que o próximo parágrafo começa assim, por favor. Leopold ajeita sua camisa manchada de sêmen, resultado da provocação de Gertrude, e considera estratégias para seduzir mulheres. Muito bem. Aí vamos um pouquinho mais para frente, para o penúltimo parágrafo. Eu queria que você soubesse que esse livro, quando foi lançado, foi alvo de uma polêmica de censura terrível. O livro tem, aqui o resumo não mostra isso bem, mas o livro tem momentos muito explícitos. Então, houve uma briga enorme para poder que esse livro fosse publicado naquela época, prestava-se atenção nisso, né? Então, vamos para o penúltimo parágrafo. Bloom decide não ir. Penúltimo parágrafo. Bloom decide não ir para casa naquele momento. Reconsidera o incidente no pub de Barney Kiernan, imaginando que o cidadão desconhecido não estivesse mal intencionado. Pensa na visita à senhora Dignan e tenta lembrar do sonho que teve na noite anterior. Molly estava vestindo calções turcos e chinelos vermelhos. Bloom apanha um graveto e, imaginando que Gertrude retornaria no dia seguinte, começa a escrever uma mensagem para ela na areia, mas quando vê que a mensagem seria pisada ou levada pela maré, apaga as letras, joga fora o graveto e decide tirar uma soneca, já que seus pensamentos estavam ficando pesados pelo sono. Bloom acorda com o barulho de um cuco numa casa próxima. A nota diz em inglês cuckold, é a palavra equivalente à expressão portuguesa corno. Pronto, depois ele consegue levantar daquele episódio, ficou mais uma vez claro de que de fato ele era o marido traído. E isso nos leva para o episódio dos bois do sol. Esse episódio é quase o último da história do Ulisses, antes de chegar na ilha de Calipso, porque ele se livrou lá da filha da Calíbe, né, e está indo na direção vai na direção de uma ilha que é onde há ali bois que são criados por Hélios, que é o rei Sol. Bom, lembra que quando ele foi ao inferno, Ulisses, o Tirésias disse para ele que ele não devia de hipótese nenhuma comer os bois do rei Sol. Mas o pessoal chegou na ilha, morto de fome, viu aqueles bois maravilhosos e resolveu fazer um churrasco com os bois. E o Ulisses dizia, não façam isso, porque essa altura ele já estava muito mais ajuizado, né? Não façam isso. Daí disseram assim os tripulantes, não, vamos fazer, a gente faz aí um churrasco, depois quando chegar lá em Ítaca, a gente erige um monumento em homenagem ao rei Sol e ele vai nos perdoar. O resultado é que comeram os bois, menos Ulisses, e na saída da ilha do rei Sol, houve mais uma tempestade que matou a todos, exceto o Odisseu, que ficou em cima de uma tábua e foi flutuando até cair na ilha da Calipso. E foi assim que ele foi parar na ilha de Calipso. Conforme Tiresias havia profetizado, morreram todos, menos o próprio Odisseu. Quem será que são os bois do sol aqui do Leopold Bloom? Última aventura de Ulisses e seus companheiros, remanescentes antes da chegada à ilha de Calipso. Apesar da insistência do Laécida é Ulisses, tá? A mesma coisa.
A marujada, morta de fome, insiste em churrasquear os bois do sol, alegando poder reparar o desaforo mais tarde, construir um templo para o deus em Ítaca. Conforme previsão de Tiresias, o deus, por meio do naufrágio, mata todos, menos a Ulisses, que fica à deriva até Paranaíba do Calypso, onde permaneceria 7 anos. Esse capítulo aqui, nós só vamos ler o primeiro parágrafozinho, por favor. Hein? A técnica narrativa do episódio 14 trata da evolução da língua inglesa. Olha, é uma coisa extraordinária, mas tem que ler em inglês daí. Porque assim, ele escreve o primeiro parágrafo, a primeira história, como escreveria um escritor inglês no século XII, o segundo como escreveria um escritor inglês no século XIII, entenderam? É um inferno para você entender isso, porque você pegando o inglês shakespeariano, que é o inglês do século XVII, já é um inglês difícil. Imagine agora esse negócio. O livro vai ficando no final praticamente ilegível. Então nós temos que dar um jeito de escapar. Tanto é que não tem nada de importante. É apenas uma demonstração, digamos, de exímia capacidade literária que James Joyce nos dá. Não é isso? Mas pode ler esse parágrafo inteiro, por favor. Os estilos de prosa de diferentes períodos, associados a estilos de diferentes autores, são reproduzidos e por vezes parodiados em ordem cronológica. Muito bem, não acontece nada de importante, porque é apenas uma demonstração extraordinária capacidade de James Joyce. Vamos para o episódio 15, que é o episódio de Circe. E Circe quem é? Circe é uma feiticeira. O episódio de Circe aconteceu muito antes dos bois do sol. Eles vão parar numa ilha que pertence a Circe, que é uma feiticeira. E já ressabiados lá com o episódio dos estrigões, eles não ficam meio com medo do que vai acontecer naquela ilha, né? Então sai lá apenas uma comitiva e saem 2 grupos de batedores para saber se alguém mora na ilha. A ilha parece deserta. Um grupo dos batedores encontra lá uma mulher chamada Circe, que automaticamente os enfeitiça e os transforma em porcos. Diz a Circe que ela transforma as pessoas naquilo com que as pessoas mais se parecem na sua verdadeira essência. Entendeu? E viraram porcos. Aí o grupo que não foi enfeitiçado voltou com o Odisseu. Odisseu, então, recebeu a ajuda de Palas Atena, que mandou Hermes, que é o mensageiro de Zeus, ensiná-lo como é que faz para ele não cair no feitiço de Circe. Ele não cai e transforma a Circe na sua amante e obriga a Circe a destransformar os seus companheiros de porcos em soldados de novo. Só que quando eles se destransformam em porcos, destransformam-se em porcos em pessoas mais jovens. Houve um rejuvenescimento. E como essa situação era bacana, eles ficaram lá naquela situação muitos e muitos meses, vivendo na ilha de Circe. Quer dizer, Circe quem é? É uma feiticeira que Ulisses dominou e colocou a seu serviço. Não é? Isso é Circe na história da Odisseia. Vamos ver aqui. Circe é feiticeira em cuja ilha vão parar Ulisses e os remanescentes do ataque dos estrigões. Circe transforma os companheiros, menos um de Ulisses, em porcos. Mas o Laértida, que é Ulisses, auxiliado por Palas Atena, ingere um antídoto e recebe de Hermes instruções de como dominar a feiticeira, com quem acaba tendo um romance. Ulisses e seres companheiros. Ah, meu Deus, é seus, né? Ulisses e seus. Olha, eu já vi 200 vezes esse negócio, ainda por cima tem eu. Eles transformados em homens melhorados passam boa temporada na ilha. Pode ler um pouquinho mesmo, por favor. O episódio 15 tem a forma de texto de uma peça contendo orientações para a encenação, com o nome das personagens aparecendo acima dos diálogos. A maior parte da ação desta parte ocorre sob embriaguez e alucinações motivadas por ansiedade. Perto da entrada de Nighttown, quer dizer, a cidade da noite, né? A parte de prostituição, digamos, vida noturna. Perto da entrada de Nighttown, o distrito de prostituição de Dublin, Stephen e Link caminham em direção de um bordel. Bloom vagueia pelas imediações, perdido, tentando seguir a dupla, e entra num açougue de carne suína para comer alguma coisa, mas imediatamente sente-se culpado pela extravagância. Entenderam? Aí o Stephen e o Lynch estão indo para a zona de bordéis. E vai atrás dele o Leopold Bloom. Eles ainda não conversaram, né? Não é isso? Mas eles vão se encontrar agora num bordel. É uma das cenas mais impressionantes do livro, porque todo mundo toma
toma um monte de absinto. Absinto é uma bebida alcoólica fortíssima. No Brasil é proibido. Aliás, é proibido não. Tem o absinto verdadeiro, que é 85% de álcool, é proibido. Então toma-se aqui um absinto muito mais leve, que é 45, sei lá quanto. Mas o absinto de verdade era chamado pelos franceses, no tempo do romantismo, né? Era chamado La Feu Verte, a fada verde, era verde. E é um negócio tão poderoso que leva a pessoa a alucinações, porque é álcool puro, absinto. Tomam então um álcool puro e acontecem então os acontecimentos mais extraordinários que vocês possam imaginar dentro desse bordel. Não é? Então, por favor, ler, por gentileza? Bloom começa a viver alucinações nas quais os seus pais, mais Molly e Gert McDowell, cobram dele vários crimes. E em seguida a senhora Brin aparece e eles renovam seu antigo flerte. Num canto escuro, Bloom dá a sua carne a um cachorro faminto. Este ato engendra outra alucinação na qual 2 guardas noturnos interrogam Bloom, que se declara culpado. Em seguida, Bloom alucina que é réu de um julgamento, acusado de ser corno, anarquista, falsário, bígamo e libidinoso. Testemunhas de acusação como Miles Crawford, Philip Belfoy e Paddy Dignan aparecem sob forma de cachorro. Mary Driscoll, uma antiga empregada na casa dos Blooms, testemunha que ele a havia assediado. Ou seja, acontecem as maiores alucinações possíveis. Então o Stephen que está passando por isso tudo, quem não tomou nada foi o Bloom. O Bloom está lá observando essa cena. E o Stephen está tomando todas, resolvendo quebrar o bar, um troço escandaloso. O menino, né, está fazendo o maior escândalo. E o Bloom está olhando mais ou menos, cuidando dele, como um pai cuidaria de um filho. Não é o Bloom que está tendo essas visões? Não é o Bloom que está tendo isso? Num canto escuro, Bloom dá a sua carne a um cachorro faminto. O Bloom dá a carne ao cachorro faminto. Este ato engendra outra alucinação. Assim, tá, mas aqui o outro também está tomando porre, tá? Não é isso? Tá? Na verdade, o Bloom passa por um processo de alucinação, não é? E o processo acaba quando o Bloom é interceptado. Olha só, lê mais um pouquinho, por favor. Pesadelo, né? Isso. O pesadelo acaba quando Bloom é interceptado pela prostituta Zoe Higgins, que adivinha que Bloom e Stephen, ambos de luto, estão juntos, comunicando a Leopold que Stephen já havia entrado. Zoe, brincando, rouba a batata da sorte de Bloom e o provoca pedindo-lhe informações sobre os males do fumo. Outra fantasia acontece na qual a explicação sobre o fumo de Bloom toma dimensões enormes e vira um discurso eleitoral. Bloom, apoiado por irlandeses e sionistas, é coroado líder da nova Bloom Salem. A alucinação nacionalista torna-se amarga quando Bloom é acusado de ser libertino. Buck Mulligan dá um passo à frente e testemunha a anormalidade sexual de Bloom. Depois atesta que ele é, na verdade, mulher. Bloom dá à luz a 8 crianças brancas e amarelas. A alucinação acaba com o reaparecimento de Zoe. É uma prostituta. Na verdade, então, eu vou explicar melhor, tá? É assim, o Bloom está tendo as alucinações, mas ele não bebeu. Ele está tendo as alucinações porque está tendo as alucinações. Porque as alucinações são aquelas alucinações da ilha de Circe, né, que as pessoas viram porcos, etc. Mas o Stephen, esse sim está bebendo todas. Está ali no bar, eles ainda não se falaram, né? Mas o Stephen começa a ter lá um conjunto de reações muito graves, não é? E aí, se vocês girarem a página, não é isso? Na página 24, acontece aí finalmente a ligação final entre o Bloom e o Stephen. Stephen está aterrorizado e pede que ela confirme que ele não foi causador de sua morte. Por quê? Porque aparece para o Stephen a mãe dele dizendo que ela morreu e ele não usou por ela. Stephen vê o fantasma da mãe, porque Stephen tomou todas as doses que podia tomar de absinto, né? Todas. E ele então está aterrorizado com aquela alucinação enorme produzida pela bebida. Vamos ver, continuamos. O fantasma é vago na resposta, falando do perdão e da ira divinos. Os outros percebem que Stephen parece petrificado e abrem a janela.
Dédalus desafiadoramente tenta exorcizar o fantasma e seu próprio remorso, declarando que vai lutar, ainda que sozinho, contra todos os que tentarem quebrar o seu espírito. Descontrolado, atinge o lustre com sua bengala. Bela chama a polícia e Stephen sai correndo pela porta do bordel. Bela é dona do bordel, que é a Circe, né? Bela é dona do bordel e a Circe. Bloom acerta as contas com Bela, que cobra muito mais do que o prejuízo, e corre atrás dele. Bloom alcança Stephen cercado por uma multidão, discutindo com um cabo do exército inglês a indesejada presença militar britânica na Irlanda. Finalmente o Bloom conversa agora com Stephen pela primeira vez. Stephen anuncia a sua própria intenção de subverter tanto a igreja quanto o reino. Bloom tenta intervir, mas o militar, achando que o rei foi insultado, ameaça bater em Stephen. Numa sequência alucinatória, Edward Seton, 40 e... Não precisa ler, não, tá. Não tem importância. O cidadão anônimo do bar, o Croppy Boy e a Old Gummy Granny, personificação da Irlanda, aparecem para encorajar a briga, mas Stephen não gosta de violência. Ele está completamente bêbado. Link, impacientado, vai embora e Stephen o chama de Judas o traidor. O cabo nocauteia Dédalus. A polícia chega. Bloom percebe o coveiro Corny Kelleher, que é amigo dos policiais, e o convoca para ajudar o filho de Simon. A polícia, satisfeita, vai embora. Sozinhos na rua, Bloom ajeita a cabeça do praticamente inconsciente Stephen quando acontece a aparição de Hud, o filho de Bloom. Mais um fantasma que aparece, né? Aí, finalmente, esses dois se encontram. O Stephen Dédalus e o Leopold Bloom. Episódio 16 é o meu. Quando Ulisses finalmente volta para Ítaca, ele volta com um plano urdido com Palas Atena de não se fazer conhecer. Ele volta, então, fantasiado de mendigo e procura, então, Eu meu é de todos os seus antigos empregados. O meu era um porqueiro que havia ficado cuidando dos porcos, da vara de porcos de Ulisses. E esse É o meu, então, é a pessoa que ele procura para ajudá-lo a montar um plano de retomar o poder, matar os pretendentes e retomar a mulher, né, a Penélope, para ele. Então, quem é o meu, será? Vamos ver. Eu meu. De volta a Ítaca, a primeira pessoa que Ulisses, disfarçado de mendigo, procura é o porqueiro Eu meu, a quem se apresenta como estrangeiro. Eu meu havia permanecido fiel ao seu senhor e com ele e seu filho Telêmaco. Mais tarde, o Laétida, que é Ulisses, irá planejar a vingança. Bloom reanima Stephen e arrasta-se com ele até um abrigo de cocheiros nas imediações, advertindo o rapaz sobre os perigos da Night Town e de beber com amigos infiéis. Vem cá, como é que é a relação que vocês estão enxergando aí entre o Stephen e o... Como é que parece essa relação entre o Leopold Bloom e do Stephen Dédalus? Parece uma... Pai e filho, é uma relação de pai e filho, não é? Muito bem, continuamos. Dédalus está silencioso. Os dois passam por Gunley, um amigo do pai de Stephen. Um pouco mais à frente, Dédalus é abordado por Corley, um conhecido pobretão a quem ele sugere, meio de brincadeira, que se candidate ao seu futuro posto vago de professor na escola de Deasy e lhe dá meia coroa. Bloom está impressionado com a generosidade de Dédalus. Na medida em que eles prosseguem, Bloom lembra a Stephen de que ele não tem onde dormir naquela noite, já que Buck e Haynes usurparam sua casa. Bloom sugere a Stephen ir para a casa de seu pai, cuja admiração pelo filho ele reafirma. Stephen reage com silêncio, temendo o depressivo ambiente familiar. E é por isso mesmo que no episódio número 17, chamado Ítaca, o que fará Leopold Bloom é levar Stephen para a sua própria casa. Chama-se Ítaca, porque Ítaca aqui representa a volta de Ulisses para o seu palácio real em Ítaca. Ele, usando o estratagema montado com Eu meu e com Palas Atena e com seu filho Telêmaco, monta então uma estratégia para retomar sua casa. Como é que é a estratégia? Ele, fantasiado de mendigo, entra na sua casa, onde estão todos os pretendentes lá comendo os bois da sua propriedade, e ele propõe então que haja um concurso de arco para quem tomaria posse de Penélope, ficaria com a mulher, quem ganhasse o concurso de arco, o arco de Odisseu, porque Odisseu tinha um arco que só ele conseguia manejar,
que nunca ninguém tinha conseguido fazer isso além dele. Todos os pretendentes tentam e erram, e ele então finalmente consegue, demonstrando então que ele de fato era Odisseu, mas como os pretendentes não reagiram bem a essa perda desse campeonato de arco, ele começa a matar um por um, e ele, o meu filho, mais ou menos massacram 100 jovens, os 100 jovens das famílias mais notáveis da região, que eram os pretendentes. Não é? E finalmente então Odisseu volta para a sua própria casa. É isso que está aqui nesse episódio Ítaca. Usando de um estratagema, Ulisses consegue entrar no seu palácio, onde os pretendentes festejam com as criadas de Penélope. Aliás, chegou no meio de uma festinha. Combinado com Telêmaco e Eumeu, Ulisses impede a saída de todos e, resistindo à provocação dos jovens, participa da seleção inicial final dos pretendentes, um concurso de tiro ao alvo com um arco do desaparecido rei, maquinação de Palas Atenas. Ulisses revela-se imbatível na disputa e massacra em seguida todos os pretendentes, exceto um, que era, não lembro o nome desse, mas era um sujeito decente que havia tentado ajudar sempre. Esse ele poupa. Não é isso? O Ulisses, o melhor, né? O Leopold Bloom leva para casa o seu filho, chamado Stephen Dedalus. E vamos ler então um pouquinho, por favor, Inês. Este episódio é narrado na terceira pessoa por meio de 309 perguntas com respostas detalhadas e metódicas no estilo de um catecismo ou de um diálogo socrático. Bloom e Stephen caminham pelas ruas vazias conversando sobre música e política. Ao chegar em casa, Bloom lembra que havia esquecido a chave. Pula a cerca, entra pela cozinha e emerge na porta principal para deixar Stephen entrar. Na cozinha, Bloom põe o bule no fogo. Stephen recusa a sugestão de ir se lavar porque é hidrofóbico. São descritos os conteúdos da cozinha de Bloom, incluindo aqueles que sugerem a presença ali mais cedo de Boylan, um embrulho de presente e cartões de apostas que lembram Bloom da confusão com Duncan Lyons, episódio 5, em torno do palpite para a Gold Cup. Bloom serve chocolate. Vamos parar aí, tá? Não é isso? O que acontece em seguida é que o menino não aceita o convite de ficar na casa e resolve ir embora e sai mais ou menos cambaleando. Os dois saem juntos no jardim, o Leopold Bloom acompanha o Stephen até a porta e os dois veem então uma imagem de uma estrela cadente. Não é? É mais ou menos como se eles estivessem numa harmonia profunda. O Leopold Bloom sobe para visitar a sua mulher, Molly, que está ali nessa altura dormindo, e o Stephen Dedalus vai embora para lugar incerto. Não é? O episódio número 18 é o episódio da Penélope. Quando a Penélope, então, é informado a ela que Ulisses havia voltado para Ítaca, que ela não acredita, e ela só vai acreditar, então, quando finalmente o Ulisses faz, aquele mendigo que está ali, né, faz menção a fatos da vida conjugal que só ele poderia saber. Então a Penélope finalmente reconhece o seu próprio marido. Penélope é alertada pelos servos de que Ulisses havia voltado e liquidado com os pretendentes. Em princípio, ela não acredita, mas é convencida quando Ulisses dá detalhes do leito conjugal. Quando Ulisses, então, quando chega finalmente em casa, não é? Essa última parte aqui é uma parte extraordinariamente interessante em termos de língua inglesa, porque ela é um capítulo que deve ter umas 80 páginas, mais ou menos, onde não há nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum ponto e vírgula, não há nenhuma pontuação de hipótese nenhuma. Não é uma desgraça uma coisa dessa? Mas o resultado mais importante de tudo isso é que o Leopold Bloom sobe, acorda a mulher, conversa com ela, está na hora de acordar, ela diz que está com fome, e pela primeira vez na vida de casados, desde que eles estavam casados há algum tempo, em vez de eles descer e fazer o café, ele diz para ela fazer isso. E ela vai e faz o café conforme o marido havia mandado. Então, acabou a história. Dá para ler só, Inês, o último parágrafo, por favor, porque o último parágrafo eu acho que vai nos contar mais alguma coisa. Na sua oitava sentença. Na sua oitava sentença, Molly dá-se conta de que Bloom nunca a abraça, preferindo beijar selvagemente seu traseiro. Molly considera quão melhor seria o mundo se fosse governado por mulheres em sociedades matriarcais.
Enfatizando a importância das mães, pensa novamente em Stephen, cuja mãe acabara de morrer, e na morte de Huddy. Interrompe esta linha de pensamento, receosa de ficar deprimida. Imagina provocar Bloom e depois contar-lhe do seu caso com Boylan, para que ele se dê conta de sua culpa. Planeja comprar flores, no caso de Stephen voltar. Pensando em flores e na natureza, produtos de Deus, ela lembra amorosamente o dia em que ela e Bloom passaram em Colts, a proposta de casamento de Leopold e a sua enfática resposta positiva. E então eu lhe pedi com meus olhos que pedisse novamente sim, e então ele me pediu, eu queria sim dizer sim, minha flor da montanha, e primeiro eu pus meus braços à sua volta, sim, e o arrastei para baixo sobre mim, para que ele pudesse sentir meus seios todos perfumes, sim, e meu coração disparou como louco, e sim, eu disse sim, eu quero sim. Pronto, acabou a história. E agora? Resumo do José Monir Nasser, como é que... Ai, meu Deus do céu. Essa é a missão quase impossível, para resumir essa história. É muito difícil fazer isso. As pessoas que estão vindo pela primeira vez hoje, não fiquem muito impressionadas, porque os outros livros são muito mais fáceis da gente lidar, né? Esse é um livro excepcionalíssimo. Bom, pessoal, o que é que significa isso? Esse é o problema todo, porque são tantas armadilhas, eu preciso de mais 10 minutos, eu sei que nós estamos em cima da hora, mas vamos ter realmente de ficar um pouquinho mais para entender isso, né? Quer dizer, a maioria, o livro é tão cheio de armadilhas e questões questiúnculas e problemas literários, que os seus estudiosos passam a vida inteira tentando descobrir quem é o 13º homem, qual é o significado simbólico daquilo, e ninguém consegue entender o óbvio sentido da obra, porque essa obra é de um sentido tão óbvio que é muito difícil de você não chegar a ele sozinho. Se você consegue usar esse método que eu uso aqui, porque eu tenho ensinado vocês, né, há 3 anos a interpretar obras literárias. A gente interpreta obras literárias partindo sempre dos fatos concretos da história. Não é? A gente não deve fazer suposições, a gente não deve imaginar agendas escondidas, a gente deve imaginar sempre que as coisas querem dizer alguma coisa clara. É o único meio que tem. E a gente adora fazer suposição, né? Pois é, porque a gente é desconfiado e fica imaginando que deve ter aí no fundo um sentido nacionalista irlandês ou um sentido não sei de que tipo. Não vamos chegar nunca a lugar nenhum assim. Então, se vocês pensarem bem, né, vamos tentar imaginar aqui uma coisa bem simples. Quem são os 3 principais personagens da história? Quem são? O Leopold Bloom, o Stephen Dedalus e quem? É a Molly Dedalus, a Molly Bloom. Molly Bloom. São as 3 principais personagens, né? Alguém viu alguma outra importante? Deve ter nesse livro aí umas 300 personagens. Todos eles são mais ou menos insignificantes, com exceção de uma outra um pouco melhor, mas basicamente são só sobre essas 3 pessoas de que o livro trata. O que nós sabemos sobre essas 3 pessoas? Inês, você quer ir embora, né? Inês, olha, eu não tenho palavras para... Imagina. Muito obrigado, tá? Imagina. Tá? Muito obrigado. A Inês lê com uma competência ímpar. Ela é que ajuda a gente a conseguir atrasar só 10 minutos, porque senão nós estaríamos muito mais atrasados. Muito obrigado, Inês. Tá? Bom, então, as 3 personagens centrais da história são esses 3 aí. Não é? O que nós sabemos sobre cada um dos 3? Bom, vocês vão me dizer agora quais são as impressões que você tem. Por exemplo, o Leopold Bloom, o que nós sabemos sobre ele? Como é que ele é? É o quê? Bom? Sujeito bom? Tem bom coração ou tem mau coração? Ele é o quê? Ele perdoa, ele tem uma generosidade existencial, não é? Não é isso? O que mais que nós sabemos sobre ele? É um sujeito perdido, um sujeito assim com segurança na vida. Ele é perdido e é fraco, não é? Ele é perdido e é fraco, mas ele não é uma pessoa, né? Não é uma pessoa, né? O que você acha?
Ele é um sujeito que está, digamos assim, numa atitude, está numa espécie de paralisia existencial, né? Você entende essa palavra que eu estou usando? Ele tem uma paralisia existencial. Ele não consegue fazer nada porque ele é, afinal de contas, uma pessoa que se acostumou à mediocridade assim e passa a vida inteira ouvindo o desaforo dos outros e sendo depreciado, muito embora ele não tenha uma atitude de raiva com ninguém, né? Não é isso? A impressão geral sobre o Leopold Bloom que você tem é boa ou é ruim? É boa. Né? Acho que é preciso dizer que é boa. É claro, não é uma pessoa perfeita, mas não parece um mau sujeito, né? Não é isso? O que é que você sabe do Stephen Dedalus? Qual é a impressão geral? Não seja assim tão radical. Não é mal. Pode ser exótico, mas mal não. Mal é... Não, mas vamos falar concretamente sobre o Stephen Dedalus. O que nós sabemos sobre ele? Ele é o quê, por exemplo? Ele é revoltado, né? Não é? É o sujeito que nós sabemos, porque esse livro coincide com o outro, né? É uma sequência. Ele é um sujeito preocupado com o problema do pai dele. Na verdade, qual é o problema que tem o Stephen Dedalus? Ele não tem pai mais. Por quê? Porque o pai que ele tinha, ele abandonou e ia embora. E agora ele fica tentando achar um pai, mas o pai que ele está tentando achar é um pai que ele não consegue, não é? É um pai mais ou menos impossível, difícil de achar. Não é? Muito bem. Então o Stephen Dedalus tem, sobretudo, uma característica muito clara. O Stephen Dedalus é tipicamente um tipo intelectual. Não parece a vocês? É dele que nós vimos fazendo digressões intelectuais, comentários cultos, enfim, que faz filosofagens em geral sobre as coisas. Não é isso que é o Stephen Dedalus? E o que nós sabemos sobre a Molly? Temos uma impressão boa dela? Não temos também nenhum problema muito grande com a Molly. Geralmente dão esse direito de poder ir além. Mas ela é artista, mas ela representa uma coisa muito importante nessa história. Não é? Vocês não acham que a Molly não... Qual é, digamos assim, a dimensão mais importante da vida da Molly? Dimensão mais importante da vida da Molly? É o quê? Sexual. A Molly representa, portanto, uma ênfase sexual maior do que qualquer outra coisa. Ela, na verdade, já havia tido uma meia dúzia de amantes, não era o primeiro. Houve muitos outros antes. Bom, se vocês concordam comigo com essas três descrições, olha, havia a coisa mais óbvia do que nós concluirmos que esses três indivíduos, essas três personagens representam exatamente as três dimensões do ser humano. Não é? O que a Molly representa? O que é passível de sensualidade na vida humana, na existência humana? É o corpo. A Molly representa o corpo. O que o Stephen Dedalus representa na sua procura intelectual do pai? Não, é a mente, não é o espírito de modo nenhum. Ele representa o intelectual que pensa, é a mente. E o que o Leopold Bloom representa com a sua atitude de generosidade essencial perante a vida? É o espírito. Portanto, essas três personagens aí, cada uma representa um pedaço da existência humana. A existência humana é caracterizada por uma dimensão corpórea, por uma dimensão mental e por uma dimensão espiritual. Não é isso? Ora, mas o problema é que essas três personagens, embora representem essas três coisas, estão todas as três doentes. Não é? Qual é a doença da Molly? A doença da Molly é a luxúria, mas a luxúria não é em si, porque a luxúria luxúria é um sentido de pecado, né? Mas qual é a doença da Molly? Qual é o problema fundamental da Molly? Pois é, mas é um outro problema ainda que vocês têm que me dizer. Não é. O sexo é mais ou menos a consequência da doença que ela tem. O sexo excessivo, quer dizer, aquele jeito libidinoso de dizer que vive a Molly, é uma consequência de uma doença anterior que ela tem. O que é o problema? Qual é o problema da Molly, afinal de contas? É o quê? Não.
A DCT é consequência do estilo de vida libidinoso, entendeu? Quer dizer, a TST vem depois do estilo de vida libidinoso, mas antes do estilo de vida libidinoso tem uma outra doença. Você está certo, né? Ué, mas as pessoas das classes baixas também não têm sexo? Não, mas eu falo assim, tipo assim, ela adolescente. Pessoal, peraí, não, olha bem para a situação com toda a concretude assim da situação. Qual é o problema da mole que representa o corpo? Falta do quê? Não, falta não é carinho do marido, falta de um espírito que a controle, porque o corpo sem controle de cima, se o Leopold Bloom não controla a mulher, o que ela faz? Ela fica tendo casos por aí. Não é? Ou seja, qual é o problema da mole? O que é a mole? A mole é o corpo sozinho vivendo em torno de apenas dos seus próprios impulsos, que são os impulsos corpóreos. O que ela é? Ela é uma mulher que fica na cama até as 10 da manhã e depois ela vai transar com o amante. Depois ela espera o marido voltar, no dia seguinte ela pede o café da manhã. Quer dizer, ela é o corpo solto, sem a possibilidade de controle espiritual. Quando você compreende que esse é o problema da mole, você compreende automaticamente o problema do próprio Leopold Bloom. Qual é o problema do Leopold Bloom? O Leopold Bloom é o espírito que não age controlando nada, porque é o espírito em recessão, é o espírito em pausa, é o espírito imobilizado pelas suas dúvidas, não é? É o espírito que não tem, é o espírito que perdeu o filho, porque ele de fato perdeu o filho. Lembra que ele perdeu o filho quando era bem pequenininho? E a filha que não perdeu no início da vida, perdeu também porque foi embora, foi morar longe, com 16 anos. Portanto, ele não tem mais filhos, ele é um sujeito imobilizado pela incapacidade de ação, e porque ele não age, a mole então tem digamos, ela se deixa levar pelos impulsos corpóreos, que é isso que ela faz. E qual é a doença do Stephen Dedalus? Mas qual é o pior problema que ele tem? Qual é o principal problema que ele tem? Ele recusou o pai, ele jogou o pai embora. Portanto, o Stephen Dedalus é o sujeito que representa a mente, que não é coordenada por um espírito, porque ele deseja que a mente esteja independente do espírito, porque ele abandonou o pai. Não é? Pois é, mas basicamente o pai representa fundamentalmente o espírito. Estamos pensando apenas na simbologia da obra. Então o Stephen Dedalus é aquele sujeito que refugia-se na própria mente como sendo autossuficiente para descobrir as coisas, mas no fundo, o problema todo dele é que ele não tem mais, a mente dele não está mais sendo conduzida pela mão do espírito, ou seja, em outras palavras, a mente de Stephen Dedalus é uma mente autônoma, do mesmo modo que o corpo da mole é um corpo autônomo. Ora, qual é o problema todo da história? Toda a história que permite que Ulisses volte para casa, não é? Lá na Odisseia, equivale simbolicamente a uma espécie de caminho iniciático que Leopold Bloom tem que viver para ele poder voltar para a sua casa, que significa voltar a ter controle sobre a sua mulher. O que ele faz, no final das contas, é recuperar o controle do corpo da mulher, dizendo para ela que agora é ela que vai fazer o café e não ele que vai fazer o café. Ou seja, essa é uma história da recuperação da ordem natural das coisas, ou seja, da recuperação da normalidade. Essa história começa com um contexto em que as coisas estão todas fora da ordem. E essa ordem só pode ser reconstituída se for possível ao espírito reassumir o poder. Porque enquanto o espírito não reassumir o poder, não é possível retomar a ordem. O espírito estava imobilizado por falta de filho. O nosso Leopold Bloom acha no Stephen Dedalus aquele filho que ele não tinha. Na hora em que ele recupera a sua responsabilidade sobre o filho, ele automaticamente recupera a consciência da sua missão, da sua consciência espiritual. E é por isso que ele consegue finalmente dar conta, retomar a ordem, retomar o poder sobre as coisas que estão embaixo. O Bloom só consegue ver isso quando ele porque é a mesma
Mais ou menos isso. Só que aí no caso é uma analogia muito apenas, digamos, apenas relativa, né? Porque ela não é tão forte assim como no caso, né? Porque na verdade as histórias são diferentes em última análise. Vocês compreendem que o que havia na história desde o início era uma espécie de desordem ontológica, uma desordem da existência humana? Você não pode ter nenhuma formatação humana que funcione, que não seja presidida pelo espírito, que esteja controlando, subordinando a mente, e a mente esteja subordinada ao espírito também, e a mente, o corpo esteja subordinado ao espírito e à própria mente. Vocês compreendem que não é possível a humanidade existir se não for nessa fórmula. Toda fórmula que não foi essa é uma fórmula de desordem. E é por isso que essa história, veja bem a genialidade de James Joyce, se a Odisseia é a narração de uma viagem iniciática em que Odisseu deixa de ser aquele espertalhão, logo que eles saem lá de Ítaca, a primeira coisa que eles fazem é roubar aquele vinho que depois eles dão para o Polifemo. Ou seja, o Odisseu deixa de ser espertalhão e vai adquirindo sabedoria. É como se o Odisseu passasse por uma viagem iniciática, cujo resultado é ele tornar-se capaz de recuperar a ordem. Qual é a ordem da Odisseia? É ele voltar a ser rei de Ítaca, porque ele era o rei de Ítaca, e recuperar a sua mulher. Não é? Enquanto ele não consegue passar por aquele caminho iniciático, nada disso consegue ser resolvido. Nada disso se realiza. Pois o mesmo problema é preciso que o Leopold Blum também viva. É preciso que ele recupere a ordem fundamental da existência da vida dele. E a ordem fundamental da existência da vida dele é a recuperação, digamos, da autoridade do espírito sobre a mente e sobre o corpo. A recuperação da autoridade do espírito é quando ele, de alguma maneira, tutela o menino que ia dar-se muito mal lá naquele boteco, lá é capaz, eventualmente, até morto numa briga. Ou seja, na hora que ele assume a responsabilidade de pai, não é? Que ele assume essa responsabilidade, ele transforma-se num sujeito capaz de tutelar os níveis mais baixos. E a tutela da sua mulher mole, né, que representa, digamos, a carnalidade pura, é o exemplo mais emblemático da vitória que Leopold Bloom faz nesse processo. É isso que fala o Ulisses, pessoal. Só tem isso, em última análise, é toda essa história de 1000 páginas, com toda essa confusão, para contar isso para você. E confusão também, porque... Por que ele gosta das vísceras? Era o corpo, mas como não tinha o espírito, não, então... Não, mas por que ele gosta das vísceras? Tem que explicar isso também. É o interno? Os romanos e os gregos, para saber o que os deuses pensam, olham as vísceras das aves. Porque as aves são os animais que vivem entre o céu e a terra e, portanto, as aves representam, digamos assim, uma intermediação entre o céu e a terra. É por isso que os romanos olhavam as vísceras. As vísceras têm uma conotação simbólica de essencialidade. Ele é espiritual, por isso é que ele é ligado às vísceras. As vísceras não são gratuitas. Há inúmeras e outras simbologias nesse livro. Esse é o livro que dá para você fazer um mês de estudos sobre ele, né, se você quisesse. Mas dentro da nossa impossibilidade aqui de ter mais tempo, né, só temos isso. Esse é o livro que ajuda você a compreender como é a nós natural das coisas. O espírito por cima da mente e a mente por cima do corpo. Toda possibilidade, toda situação humana que não cumpre essa regra é uma situação de anormalidade e está destinada para, digamos, para o trauma, para a crise, para a dificuldade fundamental. Não é pecado, não põe isso em termos religiosos. Não tem nada de religião aqui. Temos absolutamente de natureza ontológicos. Ou seja, a natureza humana é assim. Toda vez que você vai contra isso, você está tentando apostar contra a natureza humana e você não vai ganhar essa aposta. Pois a história do Ulisses é a história da recuperação da ordem na figura do caminho iniciático de 1 hora, não é? De 1 hora, de um dia e 3, 4 horas de um sujeito chamado Leopold Bloom, como se ele fosse o Ulisses da história. Pois não. Não sei. Não sei. Pode até ser que seja isso. Pode ser. Pode ser. É isso. Mas o livro tem milhares de histórias assim. Aí ele vai nos botar 2 meses para ficar discutindo por que é 16 de junho e não é 17.
Não sei. Agora, cuidado, né? Porque ele é um gozador e ele fará todo o possível para nos distrair. No fundo, só o que nós temos que entender nessa história é esse negócio que não tem para vocês, porque isso é a essência. Não é? Pois é, para chegar a isso só, né? Bom, pessoal, eu queria... temos mais uma pergunta ainda, a última, por causa do tempo, sabe? Eu estou preocupado com vocês aí. É o problema toda a discussão espiritual que pessoal, olha que é bem importante a pergunta que ela fez. Toda a discussão que o Stephen Dedalus faz sobre pai e filho, no caso do Hamlet, no caso lá da teoria que ele discute lá na escola com o professor, tudo isso é porque ele está pretendendo resolver o problema pelo caminho intelectual e não vai conseguir nunca. Porque o problema da ascendência do espírito sobre a mente não é um problema intelectual, é um problema ontológico de natureza da estrutura das coisas. Ele é aquele sujeito intelectual, que é o intelectual moderno, que acha que a sua mente vai tentar descobrir todos os segredos desse negócio, exercitando, então, modelos filosóficos e coisas assim, quando, na verdade, ele precisa apenas sujeitar-se ao espírito. A única coisa que ele tem que fazer é deixar o pai redescobri-lo, permitir que o pai tome conta dele. Quando ele se recusa a ficar na casa do Dédalus, ele está se negando a fazer isso. Portanto, o próprio James Joyce abre a possibilidade para o terceiro livro, que é Finnegan's Wake, em que ele tentará resolver finalmente esse problema. Estamos falando de um autor de uma profundidade extraordinária, pessoal, e que esconde um jogo atrás desse joguinho de palavras muito bem feito, mas do qual nós temos a capacidade de nos desviarmos, se a gente for olhar para isso com... Quem quer? Não. Aí você caiu na armadilha Caiu na armadilha. Vamos lá? Então. Pessoal, eu queria agradecer muito a vocês, sobretudo ao Roberto. Daqui a 40 dias, infelizmente mais do que um mês, nós vamos ter o... Quem que é mesmo? Eumênides. É uma peça maravilhosa. Se você quer entender o que é justiça, não deixe de ouvir Eumênides, que é a peça grega que explica o que é justiça. É imperdível e maravilhoso. Não percam. Até lá, né? Mas, Monir, que coisa esse livro. Finaliza também lá na...